Paz do Senhor, amados. Deus abençoe a vida de vocês. Deus possa estar transbordando com o seu Espírito Santo. Deus possa estar entrando na sua casa, mudando história, curando, libertando, restaurando. Que o Espírito Santo de Deus esteja habitando no vosso coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo uma grande obra. Que Deus tenha uma visão à esquerda, à direita, à frente, atrás. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa e gloriosa, amados. Quero dizer que Deus tem algo sempre melhor para você. Quero trazer uma palavra de direcionamento, como eu tenho dito muitas vezes. Deus tem me colocado muito essa palavra de direcionamento. Principalmente para as pessoas que estão sofrendo com angústia na alma, depressão. E principalmente para pais e mães de autistas. Eu vou falar de causa própria, amados, porque tem um filho autista nível 3. É o nível considerado mais severo, né? Dizem, né? Hoje ele é nível 3. Amanhã pertence a Deus. Deus pode transformar em nível 1 ou tirar completamente. Há poder no Deus, há poder no sangue de Jesus, há poder na oração, há poder na graça de Deus. É para quem crê, é para quem tem fé, é para quem persevera. Então ser pai de autista, amados, que eu queria começar falando essa noite, é muito difícil. As pessoas muitas vezes não têm empatia pelos pais de autistas. Acha que seu filho ele é pirracento, acha que seu filho está fazendo pirraça, e na realidade o autista, tudo para ele é muito grande. Ele escuta muito mais do que nós escutamos. Se muitas pessoas falarem num lugar, isso causa confusão na mente dele, porque ele processa tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo. Então muitas vezes você vai a um certo lugar, o autista se desequilibra pelo local que está. E as pessoas não compreendem, o autista ele é teimoso. Normal dele, ele quer uma coisa e aquilo ali, até você deve ter que puxar ele devagarzinho para poder retirar do local para alguma coisa. Mas muitas vezes, por você fazer essa retirada, ele já entra num processo de descontrole. Então eu vi um pai falando primeiramente sobre o seu filho, que ele deseja que o dia que ele morrer, que o filho dele também morra. Amado, eu quero falar algo para você. E vi muitas mães também falando que pensou em se matar e matar seus filhos. Esse é o que nós temos visto por aí, são várias pessoas, são vários casos. Porque o autista, ele tem um problema sério para dormir. Quem é pai e mãe autista sabe disso. O pai de autista e a mãe autista não tem um sono correto. Porque tem dias que ele dorme bem, tem dias que não dorme, tem dias que você passa a noite toda acordada. E você tem que trabalhar no outro dia, como um pai de autista, e a mãe tem que cuidar dessa criança no outro dia. Porque o autista, por exemplo, nível 3, ele depende de um suporte maior, que a gente dá o nome suporte. Mas o autista não é uma doença. O autista é um transtorno que a criança tem. Então, isso você pode comprovar, que você vai fazer vários exames, como o meu fez, e não vai comprovar problema. Vai comprovar o quê? Um atrasozinho, mas não um problema assim, que os médicos possam definir o que é o autismo. Só que o autismo tem várias faces. Tem crianças que falam, são verbais, e crianças não verbais. Tem crianças que não são verbais e passam a ser verbais. Não há um tempo para ele fazer essa transição. Como tem muitos que não conseguem ser verbais. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso, eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que restaura. Isso é visão, amado. O que me fez seguir de pé foi a minha fé. Digo sinceramente. Que minha mulher passou por depressão, minha filha começou a entrar numa ansiedade muito forte por causa do meu filho. E muitas vezes nós ficamos assim desanimados, cansados, mas eu foquei na oração, na busca a Deus, porque foi o que me deu refrigério. Porque a pessoa, quando entra num processo depressivo por causa do problema, você não dorme direito, não come direito, tua atenção tem que ser totalmente ligada no teu filho. Você precisa muitas vezes trabalhar como pai. A mãe, quando é um filho assim, ela não pode mais trabalhar. Então, fica tudo por conta do pai. O pai que é verdadeiramente pai, né? Porque tem muitos pais que abandonam a mãe porque o filho é autista. São covardes. Felizmente, tem que dizer que você, se você abandonou seu filho, você é um covarde. A pessoa tem que ser homem. O homem foi feito para ser provedor da casa, amados. Dependente de situação boa ou situação ruim. Por quê? O que eu fiz? Eu já tinha meu próprio negócio.
montei na minha própria casa, porque eu posso ajudar a dar um suporte ao meu filho. Mas o mais importante, amado, não é só isso, é a família estar junto. E muitas vezes uma mãe de autista, as pessoas abandonam ela, saem de perto, amados. E é um troço errado, porque se você tem um familiar que tem um filho autista, mas se você pode dar algum suporte, faça isso. Para aquela pessoa sair numa pracinha, tomar um sorvete, refrescar a mente para voltar mais tranquila, para poder respirar, poder dar uma voltinha ali, poder respirar. Você ficar meia hora com uma criança assim, se você ficar 1, 2, 3 dias, você já acostuma com o jeito da criança. Então você pode ajudar uma mãe de autista, porque não tem suporte dos governos. Isso não estou falando só do governo federal, governo estadual, governo municipal, governo federal. Hoje em dia não há clínicas suficientes para o número de autistas. Muitos não têm nem condição de ter um plano de saúde. Olha o problema aí. No meu município mesmo, já tentei 2 vezes para o meu filho não conseguir uma vaga. Mas graças a Deus, Deus me deu condição de pagar pelo menos um planinho para o meu filho. Não é um plano dos melhores, mas é um plano de saúde. E ele tem as terapias que ele faz, entendeu? A gente procura às vezes dar uma caminhada com ele. O autista ele precisa de atividade, ele precisa estar no meio da sociedade devagarzinho, aos poucos, amados. Aos poucos, não coloque seu filho assim a pulso. Se ele não quer ir, não force a barra. Por exemplo, nas igrejas tem que haver uma conscientização. Eu vi um membro de igreja, não sei se ele é pastor, não sei se ele é membro, pelo jeito ele não era membro, era membro na época. E o filho dele queria ir direto para o altar da igreja, onde o pastor estava pregando. Aí ele tentou retirar o filho para não atrapalhar a pregação, porque muitas pessoas que estão ali não têm compreensão. Então o que aconteceu? Veio um obreiro, falou para ele assim: tem que orar para esse menino está endemoniado. Tem que orar para esse menino ser coitadinho, ele é doentinho. O autista não é doentinho, o autista não é coitadinho. O autista é alguém que precisa de um suporte, de ajuda. Se você não pode ajudar, não fale besteira. Não, se você puder ajudar, ajude. Se você não puder, não fale besteira. Não fale o que você não sabe. Só sabe quem vive o autismo. E pai e mãe, que é verdadeiro pai e mãe, vive o autismo. Entendeu? Você não dorme mais direito, você não come mais direito, muitas vezes. Tem mães que comem, às vezes, em pé, porque não tem tempo nem para parar para comer. Isso vai causando um desgaste emocional, um desgaste físico. E você precisa de respirar, você precisa de buscar, você precisa de pessoas que te ajudem nessa tarefa. E muitas vezes tem muitas mães que não têm suporte, porque a família não compreende. Entendeu? Mas Deus pode mudar a situação. Existe autista nível 3 que passa a nível 1. Existe autismo que hoje, autista que você nem vê mais como autista. A mão de Deus, amados. Porque aonde o homem não alcança, a mão de Deus alcança. Porque os médicos estão aí para nos ajudar, os terapeutas estão aí para nos ajudar. Mas, acima de tudo, tem que estar Deus. Porque Deus vai te dar força para suportar. Seu filho não nasceu autista à toa. Seu filho nasceu autista com um propósito na sua vida. Porque meu filho já é um milagre. Porque 2 vezes foi internado na UTI, logo que era novinho, 3 meses. E Deus deu vitória. Uma vez foi muito difícil, mas através de muita oração, muita busca, Deus deu vitória. Meu filho até os 3 anos falava. A partir dos 3 anos ele parou de falar depois de uma internação. Não sei se o trauma ativou o autismo ou se não ativou, porque eu não sou uma pessoa totalmente entendida como a área médica. Mas como pai eu via a diferença que ele teve quando aconteceu isso. Então, quando você estiver numa igreja, mas você vê uma criança que quer fazer alguma coisa e o pai tentar tirar ou por alguma coisa, ele não quer atrapalhar o culto. Às vezes não quer atrapalhar, mas tem que levar o filho para a igreja. O filho precisa ir para a igreja. E as pessoas têm que compreender. Então ele tenta tirar aquela criança, às vezes começa a ter uma crise, ou no meio da rua, ou no aeroporto, como muitas crianças têm, ou no metrô, ou no ônibus, ou num veículo. A criança é propensa, muitas vezes, a entrar numa irritação, porque nem sempre o autista está bem. Nem sempre a mente dele está totalmente tranquila, em paz. Mas nós oramos a Deus para Deus dar paz. E eu senti uma melhora muito grande no meu filho, apesar de continuar, às vezes, tendo problemas. Às vezes ele chora muito, às vezes ele está irritado. Normal, mas devagar está melhorando.
Devagar as coisas estão acontecendo. Como nós ultrapassamos essa fase da depressão na casa? Porque se você estiver em depressão, meu amado, vou te falar uma coisa. Tudo que você sente, o autista sente que você está assim. O autista é alguém muito sensível. Ele veio ao mundo para te tornar mais sensível às coisas. Ele veio ao mundo para te mostrar o que é verdadeiro amor. Que o único verdadeiro amor que houve foi Jesus Cristo, que ele morreu lá na cruz do Calvário para mim e pela sua vida, amados. E hoje você tem um amor puro. Se ele te abraça, é porque ele gostou de você mesmo. Se ele vem te dar um beijo, te dar um abraço, é porque ele te gostou de você. Ele é assim, gostou, gostou, não gostou, não gostou. Até você fazer uma certa amizade com ele, você começar a trabalhar na vida dele, você começar a conviver com ele. Entendeu? Há todo um trabalho emocional, há todo um trabalho em cima do autista que é necessário fazer. Então, amados, é algo muito difícil. Eu aqui me compadeço com cada mãe autista, com cada pai autista. E digo para você que não tem um filho autista, você que tem na família, você que não tenha mais empatia. Olhe com outros olhos. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser um filho seu. Amanhã pode ser o filho do seu filho. E aí? Qual vai ser o que você vai fazer? Você vai tratar da mesma forma que você trata os outros? Sem empatia nenhuma? Com desprezo, com desdenho? Achando que a criança é mal criada? É assim? E muitos, às vezes, dentro de sala de aula não tem o devido cuidado com o autista. O autista tem que ter cuidado, mano. Tem um autista nível 1, não sei se vocês viram há pouco tempo, foi muito falado na internet. O professor de capoeira que ele fazia, capoeira, eu gostava de fazer capoeira nível 1, mas ele pediu para ele pegar uma bola. O autista ele entende assim, manda pegar a coisa. Ele vai pegar, ele vai querer pegar de qualquer maneira. Ele entende uma ordem como se fosse direta. Ele não vai parar enquanto não conseguir o que ele quer. É normal do autista. Aquele professor vai dar uma banda naquele garoto. Meu Deus do céu. Falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de profissionalismo nesta área, falta da escola. A escola praticamente foi negligente, porque não fez aquele professor entender como deve se tratar um autista. Então se intere mais sobre o autismo, mas porque como eu falei com você, amanhã você não sabe, dia da manhã. Dia da manhã pertence a Deus. E esse garoto passou o quê? A ter crises, depressão, não quer ir mais para a escola. Continua falando, ainda bem que não perdeu a fala. Teve um pai de autista, o autista era nível 1, nível não, era nível 3. Ele, quando soube que ele também era autista, ele entrou no nível 3, amados. O cara era trabalhador, fazia tudo, conseguia executar tudo. O cara não conseguia executar mais nada, porque aquilo entranhou de uma tal forma na mente dele, de uma forma tão diabólica. Eu não tô demonizando tudo, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Existe um mundo espiritual, você queira ou não queira, amados. Entendeu? Existe um mundo espiritual por aí. E o inimigo trabalha em cima das suas fraquezas. O inimigo quer te desanimar, quer dizer que o teu filho não tem mais jeito, quer dizer que não vai dar certo, quer dizer que você não vai conseguir, você não vai conquistar, você não vai sair da depressão, você tem que se matar. Ele põe na sua mente, se mata que é melhor, vai acabar o sofrimento. Mentira, engano, besteira, saia dessa. Como sair de um processo de depressão? Essa é a palavra que eu queria dizer hoje. Qual foi a experiência que vários profetas viveram e que eu trouxe para a minha vida para tentar sair desse ritmo e tentar ter uma vida pelo menos um pouquinho mais ocupada. Não digo que é uma mil maravilha hoje, amados. Continuo tendo problemas, continuo tendo dificuldade, mas é muito menos. Eu consegui sair de remédios antidepressivos. Por quê? Porque eu foquei. Então nós vemos aqui numa passagem, amados, lá em Reis, não vou ler para não alongar muito. Está lá em Reis, se você quiser ler depois a sua Bíblia. Qualquer Bíblia que for católica, evangélica, mas não estou pregando aqui, não estou pregando, como é que fala, igreja, não estou pregando bandeira, estou pregando Cristo. Estou pregando a palavra do Senhor. Reis 19, 1 ao 18.
Você vai ver um profeta chamado profeta Elias, muito conhecido na Bíblia, já teve histórias bem na Record. O profeta Elias, ele vinha de grandes profecias que Deus mandava, ele falava que não ia chover, ficou sem chover. Ele enfrentou 400 profetas de Baal e conseguiu mostrar que todo o poder vinha de Deus. Ele é um profeta muito, muito, muito usado por Deus. Mas ele vem de um processo. E muitas vezes nós vemos um processo que vem desgastando você sem você perceber. Porque o corpo ele precisa de descanso, o corpo ele precisa somente precisa estar sã. Você precisa muitas vezes estar assim, fazendo algo que venha te relaxar, amados. Porque quando você entra num tempo onde você fica no automático, provavelmente lá na frente vai dar problema. Não foi o caso dele, ele estava cumprindo uma ordem de Deus. Mas Elias, por receber uma palavra de Jezabel dizendo que mataria ele, tinha matado vários profetas do Senhor, para Elias tinha eliminado todo mundo, mas na realidade Deus tinha separado 700 profetas. Deus depois fala com Elias. Elias foi para debaixo de um pé de cima, não quis nem a companhia de Geazi, não quis nem a companhia dele, perto dele não. Não quis a companhia de ninguém, ele se isolou. Elias se isolou, sendo um profeta usado por Deus. Ele se isolou completamente. Ele foi para o isolamento e sentou, deitou embaixo de pé de cima e pediu a morte ali. E Deus manda o quê? Corvos alimentar Elias. Deus manda um anjo para falar com Elias. Elias precisou se alimentar. Elias precisou se fortalecer. Elias precisou caminhar. Elias precisou ter motivação. Então, amados, muitos homens de Deus viveram angústias e depressão. Porque hoje o mundo está muito assim, agitado nas coisas, muito rápido as coisas estão acontecendo. Então as exigências do mundo hoje são muito maiores do que as antigas. Então as pessoas não têm mais tempo para poder refrescar a mente, ir para um lugar onde é que seja arejado, onde é que tenha floresta para você dar uma olhada, onde você possa contemplar o mar, onde você possa contemplar a natureza, onde você possa parar para tomar um sorvetezinho, parar com sua esposa às vezes para poder ir num lugar. Quem tem um filho autista tem dificuldade até para você sair com a sua esposa. É a realidade, amados. Se verdadeiro sempre filho autista, e tanto faz o nível 1 como o nível 3, como eu falei, tem que ter cuidado. O cuidado não pode deixar. Mas eu creio num Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. No tempo dele, não no meu tempo. Meu trabalho é buscar. Porque na minha vida, eu creio na promessa que Deus me fez sobre a vida do meu filho. E eu vivo regando essa promessa através da oração. Que o tempo é de Deus, não é meu. Agora, não vou me desesperar se acontecer algo comigo algum dia. Espero ver o meu filho fazendo aquilo que Deus falou que ele vai fazer dentro da igreja. Espero estar vivo, porque a palavra de Deus no Salmo 27 diz assim: mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, Deus jamais te abandonará. E diz assim, no final: eu verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Eu tomei essa palavra para mim, amados. Eu vou ver o bem do meu filho na terra dos viventes. Se Jesus não voltar antes, né? Eu creio nisso, amados. É por fé, não por vista. Porque muitas pessoas que eram ateus, muitas pessoas que não acreditavam em Deus, no final se renderam. Augusto Cury, totalmente voltado, totalmente fora da palavra. Quando ele leu a Bíblia, ele se fascinou com a história de Jesus. Daí Paulo passou a ser um cristão. Era um ateu. Era um combatente do cristianismo. Entendeu? Comprovadamente a ciência diz, comprovado, você pode pesquisar, colocaram 20 pessoas que estavam recebendo oração e 20 pessoas que não estavam recebendo. As 20 pessoas que recebiam oração, elas foram curadas muito mais rápido do que as 20 que não recebiam. Então a fé move montanhas. Na minha família tem pessoas que foram desenganadas pelo médico. Essa experiência, pessoas que foram desenganadas, dizendo não tem mais jeito. E Deus curou. Está vivo até hoje. Não tinha mais jeito para o médico já tinha acabado a situação. Está curada. Mais de 20 anos. Tem pessoas na minha família que dizem assim, esse aí vai dar em nada, vai acabar cedo a vida dele. Hoje em dia prega a palavra. É assim que Deus faz, amados.
Deus não tem barreira para fazer as coisas. Não há empecilho para o poder de Deus se manifestar. Mas não pode se manifestar na hora que eu quero, na hora que você quer. Primeiramente, sua vida tem que estar no altar do Senhor. Primeiramente, você tem que se colocar na posição que Deus quer. Como eu tenho tentado, aos poucos, me colocar na posição que Deus quer. Se eu não me colocar na posição que Deus quer, amado, as coisas não acontecem. Elias precisava de um reposicionamento. Como muitos profetas também viram isso também. Até o próprio Jesus sentiu uma angústia tão grande na alma, que Jesus falou assim: se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ele falou para Deus, amados, porque a angústia era muito grande. Ele disse que ele suava sangue, porque os poros transbordavam sangue, de tanta agonia no coração de Jesus. Moisés passou por isso, Gideão, com medo também. Por quê? Qual é o processo? Agora eu quero falar sobre o processo da depressão. Primeira, muitas vezes nós ouvimos o que o mundo diz, e o mundo jaz no maligno. O mundo diz: você não vai conseguir, seu filho não vai conseguir, você não vai chegar lá. Eu quero dizer para você, amados, mesmo que amanhã você não esteja aqui, Deus vai colocar alguém para cuidar do teu filho. Se você tiver fé, se você for sacerdote. Porque quando um servo do Senhor morreu, aquela viúva tinha que dar aqueles 2 filhos como escravos. A palavra de Deus diz isso. Deus envia um profeta à casa daquela viúva. E ali, Deus proveu de uma forma que ela pôde pagar todas as suas dívidas. Porque não faltou azeite nas botijas para poder vender e pagar a dívida. Deus trabalha onde eu não consigo. Deus chega onde eu não chego. O que eu posso fazer, ele não vai fazer. Então faça a sua parte com seu filho. Cuide do seu filho. Ore todos os dias. Coloque a mão na cabeça dele. Você como autoridade sobre seu filho. Você tem autoridade. Deus deu autoridade aos pais. Ore para o seu filho. Senhor, cura. Senhor, restaura. Senhor, renova. Senhor, muda a história. Faz ficar mais calmo. Não digo que vai ser da noite para o dia não, Anderson. Vai ser, às vezes, um processo de 2, 3, 5, até 10 anos. Você está disposto a passar pelo processo? Tenha certeza que a vitória vem. Ora, o dia e a hora é do Senhor. Porque Deus não trabalha no Cronos, trabalha no Kairos. Isso que nós precisamos compreender. Primeira coisa é ouvir o mundo. Porque quando você está passando uma situação difícil, o inimigo sempre diz que não vai dar, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Você não vai passar disso. Segundo passo, o medo que toma conta do seu coração. Porque você fica com dúvidas. Será que meu filho vai sair dessa? Será que meu filho vai continuar piorando? Será que eu vou morrer e vou deixar meu filho aqui? Será que nada vai melhorar? Será que vai continuar nessa situação sempre? Você já está com medo, você transmite o medo para o seu filho. Como toda pessoa também com depressão sente medo. Escuta o mundo, acha que não tem jeito. Terceiro ponto, isolamento. Você começa a se isolar. Você se isola das pessoas, você se isola do mundo, você quer isolar seu filho. Está errado. Não se isole. Não escute o mundo, escute a voz do Senhor. Escute o que o Senhor está falando para você essa noite. É direcionado. Terceiro ponto, desilusão. Você se desilude com tudo. Você fica desiludido achando que não tem mais jeito, não vou conseguir, não vou chegar lá, minha vida vai ser daí para pior. Amados, projete pensamentos bons na sua mente. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Uma hora Deus vai mudar meu cativeiro, uma hora Deus vai mudar minha história, uma hora Deus vai mudar a situação, uma hora Deus vai mudar a circunstância, amados. É preciso de fé, é preciso ter fé, é preciso continuar. Elias se esmoreceu, mas Deus alimentou Elias. Deus levou Elias para caminhar 40 dias, porque quem está em depressão ou ansiedade forte precisa caminhar, porque a caminhada ela gera um bem-estar no corpo físico e na mente, amados. Então, Deus foi o terapeuta de Elias, mas hoje existem terapeutas. Estou falando que você às vezes precisa de um psicólogo. E muitas vezes não é oferecido um suporte aos pais de autistas, infelizmente. Mas a rede pública deveria fazer um suporte para os pais de autistas. Tem que ser uma luta constante dos pais de autistas. Entre na justiça se for necessário, faça o que for possível. Porque tem que ter lugares para você
conseguir desabafar. Ou procure a Deus para você desabafar, amado. Se você não tem ninguém, procure a Deus, desabafe com Deus, fale com Deus mesmo. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, não estou aguentando. Me ajuda, me fortalece. Fale que Deus te garante que Deus vai trazer uma solução. Deus vai trazer um refrigério para sua alma. Elias precisou passar por esse refrigério. Ele estava com uma profunda depressão e totalmente desiludido. O sofrimento dele era tanto que ele desejava a morte. A angústia tomava conta do coração de Elias. Então, amados, primeiro ponto. Essa pessoa que tem um filho autista ou que está passando por uma depressão precisa muitas vezes ter um sono reparador. Quem tem depressão, às vezes não tem um sono reparador. Às vezes tenta dormir, dorme de dia. Ou a mãe de autista às vezes nem dorme. O pai de autista às vezes nem dorme. Então, mas você tem as obrigações no outro dia. Então você não pode parar. Se você parar, você entra num processo totalmente de depressão. Uma depressão onde você não consegue fazer mais nada. Você fica preso dentro de casa, preso dentro do quarto e não sai para nada. Você tem que ter forças, tirar força de dentro de si, tirar força que vem do Senhor para você poder conseguir caminhar. Você precisa ter sono reparador. As pessoas da família precisam ajudar. Por quê, irmãos? Tem empatia se você é vizinho, se você tem... Ó, minha filha, faz o seguinte, eu vou olhar teu filho durante 2 horas, tira um soninho aí rapidinho. Não custa nada, amados. Tem amor pelo próximo. Amar é o próximo com a ti mesmo. Que amor é esse? Que evangelho é esse que nós vivemos? Entendeu, amados? Então, a igreja, principalmente a igreja precisa ajudar, dar um suporte a essas pessoas. Porque muitas pessoas não estão tão alicerçadas. E quando escutam uma palavra que vem jogando para baixo, e sempre vem alguém para jogar você para baixo, aquilo ali é como uma flecha no seu coração. Você muitas vezes não suporta. Então é necessário uma noite de sono, é necessário exercício, é necessário você ter uma pessoa para você desabafar ou desabafar com o Senhor, como Elias fez. Elias desabafou para poder se sentir um pouco melhor, né? É necessário descanso da mente e do coração. É necessário um tempo, um pouco de lazer. É necessário se alimentar melhor para o seu corpo suportar, porque nosso corpo mal alimentado, ele gera vários problemas. Às vezes você se alimenta mal, come rápido, tudo isso vai fazendo um mal terrível na sua vida, amados. Eles precisam sentar, eles precisam dormir, eles precisam se alimentar, eles precisam andar. Entendeu? Muitas vezes, amados, nos falta muita coisa para nós sairmos dessa. E é possível sair da depressão. É preciso consolo que vem de Deus. Deus mostrou para Elias que ele era Deus. Ele veio com trovão, com relâmpago, mas quando Elias sentiu aquela brisa suave no seu coração, ele sabia que ele estava à presença de Deus, o refrigério de Deus. Mas Elias precisou continuar mesmo não se sentindo bem. Mesmo estando debilitado, ele precisou continuar. É isso que eu tenho para dizer, você continue, não pare, não desista, não desanime. Teu filho é uma bênção. Teu filho não veio para trazer problema para você não, mano. Teu filho veio para ser bênção na sua vida. Ele veio te fazer uma pessoa melhor. Ele veio mudar a circunstância da sua vida. Muitas acham que a sua vida às vezes não estava legal ali, você vai precisar reconstruir. Você precisa reconstruir seu altar diante do Senhor. Você precisa verdadeiramente colocar sua vida diante de Deus. Muitos que acreditam em várias teorias, o Big Bang, como é que fala, a evolução. Isso, amado, é balela, nada comprovado. Agora pega a Bíblia. Você pode me dizer assim, não tem nada comprovado. Vai, procure escatologia. Várias coisas que foram achadas está escrito na Bíblia. E se não fosse por isso, amado, pegue o livro de Apocalipse e leia. Muitos têm medo de ler, leia. Tudo que está dito ali está acontecendo no dia de hoje. Esfriamento espiritual, igrejas que não são focadas, igrejas com força pequena, mas servem ao Senhor. Homens que só pensam no seu próprio bem, dentro das igrejas, falsos profetas. Terremoto, maremoto, diz que o tempo, o sol escaldaria a cabeça do homem. E tudo isso está acontecendo.
se formando uma globalização para um governo só. Tudo está aí, amados. Não tem como contestar. A Bíblia foi descrita há mais de 2000 anos. Não tem como você contestar, não, mano. Se você é um estudioso, estude a palavra. Vá lá, pesquise, busque. Evolução. Você pode dizer, mas o homem evoluiu, não sei o quê. Me comprova que eu evoluiu. Então o homem tinha que continuar evoluindo até hoje. Por que essa evolução parou? Se existe uma evolução. Charles Darwin, ele mesmo, no final do tempo, virou agnóstico. O que significa agnóstico? Ele não descartava a existência de Deus. Entendeu, amados? Augusto Cury era severo em criticar cristão. Não acreditava em Deus. E se rendeu à palavra quando começou a ouvir o Evangelho. E Augusto Cury é um dos maiores escritores hoje, em termos de mente, em termos de cabeça. Porque na história de Jesus você vê muito ali Deus coordenando as coisas, Jesus direcionando as coisas para aqueles discípulos. Então ali há muitas coisas que você pode extrair para a sua vida. Jesus motivando mesmo quando aqueles discípulos estavam fracos. É preciso motivação, é preciso levantar, é preciso sair dessa que você está vivendo. Não diga que seu filho é uma maldição, seu filho é uma bênção. Diga sempre, meu filho é uma bênção. Toda maldição sobre a minha vida, seja maldição hereditária, seja maldição, repreenda em nome de Jesus, amados. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus não mudou. O que mudou foi a visão do homem. Entendeu? Jesus falou, obras maiores você faria em meu nome. Então a palavra, ou eu creio ou eu não creio. Ou eu sou um profeta da palavra ou eu não sou. Profeta é aquele que profetiza a palavra. Estou falando aqui de palavra. Jesus disse que a palavra não faria. Existia um menino que é chamado de lunático. Ele era possuído, segundo a palavra, por um espírito maligno. Ele se jogava no fogo, ele se atirava. Ele tinha vários delírios. E os discípulos oraram pelo aquele menino. E aquele menino, eles não conseguiram libertar aquele menino. Jesus veio e impôs as mãos sobre o menino foi curado. Os demônios foram obrigados a sair da vida daquele menino. Porque Jesus falou para aquele discípulo, a caixa de demônios só sai com jejum e oração. Muitas vezes você precisa jejuar pela vida do seu filho. Você precisa orar. Não só orar, mas jejuar. Mas como eu, debilitado, vou jejuar. Mas quando eu falo de jejum aqui, aí você abre mão e é uma coisa que você gosta também. Muitas vezes, se seu corpo não aguenta fazer um jejum total, como a gente dá o nome, faça um jejum parcial, em prol do seu filho, em prol de você receber a orientação de Deus de como vai cuidar do seu filho. Entendeu, amados? Porque o jejum faz muita diferença. Não é você entrar num processo também de religiosidade, é um processo assim de ativismo religioso. Isso não resolve nada. Ativismo religioso, mano, tô fora. Porque quando a pessoa fica muito ativista religioso, lá na frente ele tem tendência o quê? A ter um problema de saúde mental, a ter um problema de depressão, a ter um problema de ansiedade, ficar preocupado com tudo. Porque se Deus veste os lírios do campo, Deus não cuidará de nós? Que a palavra diz. Será que Deus vai esquecer de você? Será que Deus vai esquecer do seu filho? Será que Deus vai esquecer da sua casa? Não creio, amados. Eu creio que é um tempo que você precisa passar, é um tempo que você precisa ter fé, é um tempo que você precisa se levantar em meio às coisas que estão acontecendo, é um tempo que você precisa acreditar no sobrenatural de Deus, que Elias precisou ver aquele sopro de refrigério na vida dele, e a gente só consegue ver esse sopro de refrigério quando você está muito ligado com o Senhor. Eu me ligo com o Senhor, que é através da oração, através da busca, através do jejum, mas um jejum com sabedoria, amados. Teve uma mulher que foi jejuar por 40 dias para sair de uma casa na Zona Leste para a Zona Sul, morreu. Então não jejue, não sacrifique seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então se você não suporta fazer um jejum de 12 horas, passa de uma. Melhorou um pouco, se seu corpo suporta, passa de 2 horas. Deus não está preocupado com o tempo que você vai jejuar. Deus está preocupado com sua atitude. É diferente. Tem gente que jejua 40 dias e não consegue resolver nada. Tem gente que jejua 2 horas e consegue solução para o problema dela. Porque Deus está vendo o teu coração. Está quebrantado diante do Senhor. Está voltado para o Senhor. Se seu coração estiver voltado e quebrantado diante do Senhor,
Então tenha certeza que Deus vai ajudar você. Deus, amado, proporcionou o tratamento completo para a depressão. Qual o tratamento? Quais os cuidados? Integralmente, descanso, alimentação, exercício, desabafar, pedir a consolação de Deus ou de pessoas, ter motivação e crer no sobrenatural de Deus. Porque se você só atingir essa parte sem o sobrenatural de Deus, vou te dizer algo, você vai ficar refém de remédios. Você não vai sair totalmente da depressão, você vai sentir só um alívio. Para sair da depressão é necessário seguir isso e ser perseverante. Mas fala a verdade pra você, não é fácil não. Tem que perseverar, tem dias muito ruins, tem dia muito difícil, tem dia que você entra, fica um pouco angustiado mesmo. Isso não vai desaparecer do dia para noite não. Então, tem dias que eu estou angustiado mesmo, mas só que eu não me deixo levar pela angústia, não me deixo levar pelo problema. A dor que meu filho sente, principalmente quando uma criança começa a dar cabeçada na parede, começa a ficar irritado, a dor é maior no seu coração. Seu coração parece que vai arrebentar. Que você não queria que seu filho passasse por isso, você prefere acontecer com você do que acontecer com seu filho. É normal. Mas Deus tem propósito em todas as coisas. Teu filho não veio assim à toa, seu filho é uma bênção. Meu filho foi apresentado ao Senhor, então eu creio que como ele foi apresentado ao Senhor, ele é do Senhor. Eu sou um cuidador do meu filho. E eu creio que um dia eu vou ver o milagre do Senhor na vida do meu filho. Eu vou ver a cura, ou eu vou ver ele numa situação muito melhor, autossuficiente. Agora o tempo é de Deus. Eu só não perco a minha fé. Porque Deus pode curar a depressão, Deus pode curar o câncer, Deus pode curar o autismo, Deus pode curar de várias formas, através de pessoas, de médicos, ou a intervenção divina diretamente, como Jesus curou muitos enfermos. Se fosse contar o número de enfermos, que a Bíblia não fala de todos, mas seriam inúmeros. E Deus continua curando hoje, amados. Eu uma vez tive a oportunidade de orar para uma criança que estava destinado a ter um problema, pelo menos contestado pelos médicos, um problema, constatado pelos médicos, um problema de coração. Ele gostava de jogar bola, queria ser jogador. E na minha igreja lá nós tínhamos um círculo de oração e oramos por esse menino. E Deus fez um milagre nesse menino. Ele tinha um espírito também de medo. Esse menino hoje já está lá fora do país, jogando bola. E aí? Teve familiar meu que teve câncer. E não tinha jeito pro médico. Ele falou assim, vai para casa e prepara a sepultura da sua filha. Porque não tem mais jeito. E Deus curou. Entendeu, amados? Deus é assim. E outras pessoas que eu conheci também que passaram vários problemas, Deus curou. Só que a cura maior é a salvação, amados. Porque morrer nesse mundo aqui não é problema não. O problema é você morrer e ir pro inferno. O problema é você morrer sem Jesus. Entendeu? Um dia todos nós, se Jesus não voltar, todos nós iremos partir. Mas para onde você vai quando vai partir? Qual é a decisão que você vai tomar na sua vida? Onde você quer chegar? O que você quer para a sua vida? Porque Deus tem sim, amados. Não tem um espírito de pequenez. Deus não quer que ninguém tenha espírito de pequenez. Mas também não seja assim como diz. Deus promete riqueza, igual várias igrejas falam isso. Isso é besteira, balela. Deus pode prosperar, pode tornar um grande empresário, pode tornar um profissional maravilhoso, com um cargo excelente. Pode, amados. Deus pode te curar de depressão e te colocar num lugar de alto escalão? Pode. Deus pode fazer isso. Deus pode abrir portas que você nem imagina. Mas primeiramente você tem que estar voltado para Deus. Que Deus não vai te dar nada que vai te causar um problema lá na frente. Entendeu? Você pede a cura do seu filho. Mas será que se Deus curar seu filho, amanhã você vai estar na presença de Deus? Amanhã você vai continuar servindo a Deus? Se você não serve a Deus hoje, você começa a buscar pelo seu filho. Como eu falei com você, se você buscar, uma hora a bênção chega. Nem que seja uma melhora para você poder ter mais tranquilidade. Uma hora chega. Tenho certeza que eu estou falando para você.
Que Deus te abençoe, amados. Eu quero orar pelo seu filho, quero orar para as pessoas que estão em depressão, quero orar pelas pessoas que estão com angústia na alma. Eleve seus pensamentos com o meu essa noite, amados. E creia no poder que vem do Senhor. Creia em Jesus Cristo, creia na palavra dele. Obras maiores nós faríamos em nome dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco diante de Ti nesta hora, Pai, orando por cada vida, por cada pessoa, Pai, que escutar, Pai, essa live, Senhor da glória. Ser com cada um, Senhor da glória. Vem tocar nos corações, Pai, vem tirar toda a depressão, toda a angústia na alma, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, assim como você fez na vida de Elias, Pai. Faz milagre na vida dessas pessoas, Pai. Todo pai de autista seja contemplado por Ti, toda mãe de autista seja contemplado por Ti, toda pessoa que está passando por uma depressão seja contemplado por Ti, todo aquele que está passando uma necessidade física, espiritual, mental, financeira, Pai, seja abençoada essa noite em nome de Jesus. Quebra julgo, quebra as cadeias, quebra as hostes malignas da maldade, Senhor. Quebra toda ação maligna, Pai, dizendo para a pessoa que não tem jeito, Pai, para ela se matar, que tudo terminou, Pai. O Senhor diz que é a vida e vida com abundância, Pai. Que as pessoas possam viver vida com abundância, Pai. Que os pais de autista tenham força para continuar. Que as pessoas tenham mais empatia. Que as pessoas tenham mais... Ajude mais essas pessoas, amados. As pessoas, quando vê um autista na rua, se você puder ajudar, você ajude. Se não puder, não interfira, não fale besteira. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Abençoa, Pai, cada família, cada lar, cada um que ouvir, Pai. Que você possa compartilhar isso aí, amados. Nós estaremos, amados, na quinta-feira, trazendo uma palavra. A palavra de Deus para a sua vida. Se você quiser estar lá conosco na Rua da Caminhada, São Gonçalo, amados. Só procurar a igreja Comunidade Evangélica Fonte de Vida. Nós estaremos lá para orar pela sua vida. Se você assim desejar, se você mora ali na Parada 40, nós estamos ali. Se você quiser nos fazer uma visita também, só procurar também onde é que era a antiga Casa do Pastel. Só você ver onde é que fica uma opção de motoqueiro bem ali, para fazer entrega ali. Procurar assim onde é que é a igreja Fonte de Vida. Todo mundo sabe te indicar, Matos. É pertinho. Onde é que tem uma igreja que fica no mesmo lado da Casa do Pastel? Aí as pessoas sabem te indicar. Se você estiver disposto a ouvir uma palavra, não uma palavra que venha te emocionar, mas uma palavra que venha te direcionar, como eu disse. Eu não sei pregar para te emocionar. Que a emoção ela vem e passa. Eu sei pregar para te direcionar. É isso que Deus colocou no meu coração a partir de um certo momento na minha vida. Direção de Deus. Eu tenho que te dizer o problema, mas eu tenho que te apontar a solução em Deus. E a solução que eu tenho para você em Deus hoje é essa. Creia que o Espírito Santo de Deus, o sobrenatural de Deus, vai vir sobre a sua vida. Tente descansar sua mente no Senhor. Se alimente, porque o teu corpo precisa. Seu corpo é um templo que Deus colocou nessa terra. Então ele precisa de alimento, ele precisa de exercício, ele precisa desabafar quando tiver muitas coisas turbadas e precisa de ajuda. Pessoas que vêm ajudar, não para criticar, não. Ah, você tem que sair dessa. Não, não é isso. Você passa a ouvir só essa pessoa. Só em você ouvir, cara, a pessoa vai se sentir melhor. É assim que funciona. Que Deus abençoe, te dê uma noite de paz, de bênção, de vitória em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Ele é bom, amados.